Vamos então receber a palavra que Deus tem separado para a minha vida e para a sua vida nessa noite. Essa é uma noite de resposta, e as respostas de Deus, elas são específicas, elas são diretas, elas são práticas para a nossa vida. Amém? Eu gostaria muito que você tivesse com o seu coração aberto. Sabe por quê, querido? Nós estamos em guerra. Não é brincadeira o tempo que nós estamos vivendo hoje. Se nós não nos posicionarmos, se nós não decidirmos todos os dias abrir a nossa mente, abrir os nossos ouvidos, ter disposição para receber de Deus, nós vamos acabar sendo levados por uma pressão, por uma tensão que está no mundo, está no ar, está na atmosfera, está no ambiente. Amém? É um tempo de guerra, é uma guerra invisível, mas ela é muito real. Eu posso dizer para vocês de experiência, né? Esse último mês de janeiro que nós passamos, né? Já passou, graças a Deus, né? Fevereiro chegou, mas foi um mês de guerra. Mas muita guerra, não foi só eu não. Não foi só o Bispo Paulo, não. Muitas pessoas, né, que nós conhecemos, tanto aqui perto de nós, quanto na nossa sede em Volta Redonda, amigos, parentes, muita guerra no ar, queridos. Mas Deus tem levantado na terra um povo forte. Um povo que é capaz, que tem a capacidade vinda de Deus para vencer toda a guerra. Você acredita que você é um deles? Você está querendo vencer suas guerras? É sobre isso que nós vamos falar nessa noite, nessa primeira ministração de terça-feira. Vão ser durante todo o mês de fevereiro, nós vamos falar sobre esse assunto. Tem uma luta espiritual, não é natural. Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia, na carta aos Efésios, lá no Novo Testamento. Como Deus tem falado ao meu coração a respeito desse assunto, desse tema, tenho vivido na pele, queridos. Tenho sentido treinada pelo Senhor dia a dia, na musculatura espiritual, né? Na perseverança, na fé. E eu sei que você também. Efésios capítulo 6, tem uma instrução poderosa do Senhor. Sei que muitos conhecem esse texto, já leram, já ouviram, já meditaram nele, mas esse é um texto que precisa ocupar a sua mente nesses dias. Amém? Efésios capítulo 6, nós vamos ler apenas o versículo 10 ao 12. Olha o que o Senhor diz. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. E aí, adiante nesse texto, você vai ver as instruções de Deus como colocar essa armadura. Você pode achar que esse texto é um texto ilustrativo, ou um texto só para exemplificar uma guerra, como que funciona. Mas eu quero te dizer que essa é uma instrução prática de Deus para mim e para você. Como nós vamos vencer as batalhas desses dias? De que forma nós vamos nos fortalecer? Como nós vamos permanecer de pé, mesmo com os bombardeios que vêm contra nós? E o Senhor está dizendo que a gente precisa se fortalecer, precisa ficar firme em Deus e se revestir de toda a armadura de Deus. Um soldado que está pronto para ir para a batalha é um soldado que está totalmente revestido de uma armadura. É ou não é verdade? Não basta colocar em parte, não basta colocar quando quer, quando acha que precisa.
Um soldado que está apto para entrar numa guerra, numa batalha, ele precisa estar sempre preparado. Você tem estado preparado? Você tem entendido o que acontece à sua volta diariamente? Quantas vezes, vamos dizer assim, no mês, você se lembra de um texto como esse? Uma oração de guerra, uma oração ofensiva, uma oração que enfrenta as forças do inferno, porque aqui fala que a nossa luta não é contra a carne, ou seja, não é contra pessoas, não é contra o sangue. A nossa luta acontece nas regiões celestiais, é contra principados, é contra demônios, é contra potestades, e contra esses seres nós precisamos estar preparados de uma forma espiritual. O que eu quero dizer para você com isso? Buscar revestir da armadura é algo que a gente precisa fazer diariamente. Diariamente. Quantas vezes você é pego de surpresa numa situação difícil? Porque geralmente as situações difíceis, elas surgem de repente, não é verdade? Quando você está meio desligado, quando você não está orando tanto quanto deveria estar, ou quando você não está compartilhando em Deus aquilo que você precisa diariamente. Mas eu quero te encorajar nessa noite, querido. Você precisa aprender a armadura de Deus. Você precisa declarar sobre a sua vida a armadura de Deus. Ela te guarda, ela te protege, ela te livra dos ataques, das setas do inimigo. Depois você lê todo o capítulo 6, você vai ver lá contra os dardos inflamados do inimigo, que atinge a nossa mente, que atinge a nossa alma, que nos fere. Às vezes as setas são lançadas dentro da nossa casa. Às vezes não precisa nem colocar o pé do lado de fora para se sentir atacado. Às vezes dentro da sua própria casa, antes de sair para o seu trabalho, você pode se sentir atingido por uma palavra, por um pensamento, por uma situação, por uma notícia que chega. E às vezes nós sentimos, não sei vocês, como se fosse mesmo uma espada ou uma faca enfiando no nosso peito ou na nossa mente. Quantas vezes você, começando o seu dia, você sente dor de cabeça, você sente pressão, você sente tonteira? Acontece com você ou não? Comigo acontece. Muitas vezes. E a gente não pode achar, querido, que tudo é natural. Tem hora que é natural, é falta de cuidado mesmo. É falta de vigilância, falta de ter um bom sono, uma boa alimentação, mas nem tudo é natural. Os demônios estão aí e eles estão tentando enfraquecer o povo de Deus. Você está entendendo? Quantos aqui querem revestir da armadura nessa noite? Quantos querem aprender, decorar a armadura de Deus e declarar ela diariamente sobre a sua vida? Como que é a armadura, pastora? É assim: Senhor, coloca sobre a minha cabeça o capacete da salvação, que é a minha esperança. Coloca sobre o meu corpo a couraça da justiça. Me cobre com o cinto da verdade. Calça os meus pés com as sandálias do evangelho da paz. Coloca no meu braço esquerdo o escudo da fé. Coloca no meu braço direito a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E aí você já começa a se sentir mais fortalecido, mais preparado, mais seguro para enfrentar as lutas que você tem diariamente. Isso é real, amém? A armadura de Deus é real para a nossa vida. Mas eu quero te levar a entender uma coisa. Onde começa a nossa guerra? Você sabe? Qual é o campo de batalha principal? O primeiro, onde as nossas lutas são travadas. Isso aí, Wesley. Aqui, ó. Dentro da sua mente, da sua cabeça. É o principal campo de batalha. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 12. Não sou eu que estou dizendo. É a palavra do Senhor que está nos instruindo como vencer, querido, como prevalecer, querido. Romanos 12, versículo 2. Como é sério, como é importante isso. A palavra de Deus nos ensina.
Ele diz assim, Romanos 12, 2, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Fala comigo, mente. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus está te dando aqui o segredo da tua vitória. Se você cuidar bem da sua mente, você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sabe por quê? Porque se a nossa mente estiver no controle do Senhor, se nós deixarmos Deus cultivar na nossa mente aquilo que é bom, aquilo que nos leva a crescer, que nos leva para frente, a gente não vai ser controlado pela gente mesmo, mas por Deus. O nosso grande problema, querido, é que nós temos uma estrutura mental, foi construída, que foi edificada ao longo da nossa vida, desde pequenininho. E mudar essa estrutura é como uma fortaleza que precisa ser derrubada. Eu tenho certeza que você tem na sua mente até hoje pensamentos que você tinha quando era criança. Muitos dos medos que você tem podem estar presentes, enraizados na sua mente desde a sua infância. Muita coisa que você acha que é verdade, mas que as pessoas falam para você que não é, e você não acredita, é porque está enraizado um conceito, uma ideia dentro da sua mente. Por isso que Deus está dizendo, você precisa ser transformado. Você só pode ser transformado se a sua mente for renovada pela palavra de Deus. Queridos, eu li há uns dias atrás uma série de devocionais, desses que vem em aplicativo mesmo da Bíblia. Eu fiquei muito maravilhada, porque era um texto falando sobre o poder da mente, a influência da mente, controle da mente na nossa vida. E aí ele estava explicando sobre esse texto, transformar pela renovação do nosso entendimento, que de fato a gente precisa preencher a nossa mente com novas ideias, com novos pensamentos, com coisas que vêm de Deus, aquilo que está escrito na sua palavra, que ilumina a nossa mente e a nossa vida. Sabe por quê? A sua mente é complexa. Ela tem um lugar, né? Se tiver psicólogo aqui, poderia falar bem melhor do que eu. Mas a nossa mente tem um lugar que se chama consciente, outro lugar que se chama subconsciente, e um outro lugar que se chama inconsciente. Então, tudo que a gente faz, atitudes que a gente tem, os erros que a gente comete, muita coisa está guardada nessa memória profunda que está na nossa mente. Somente a palavra de Deus, entrando, penetrando, fazendo mudança, abalando as suas estruturas, é que podem provocar uma mudança no seu jeito de pensar. Se você não mudar a sua mente, você não muda a sua visão. Se você não mudar a sua visão, você não muda a sua atitude. Se não mudar a atitude, não muda nada na vida. Tudo começa aqui, amém? Tem uma batalha travada, você precisa encher a sua mente da palavra de Deus. Você precisa, mesmo não querendo, mesmo achando que não vai produzir nada, mas ocupar, ler, falar, repetir, declarar em voz alta. Se tem uma coisa que pode impactar a sua mente, é falar as coisas em voz alta. Você já percebeu isso? Quando você lê algo em voz alta, você está lendo, você está falando, sua boca está declarando e o seu ouvido está ouvindo o que você está dizendo. Não é verdade? Então é como se a mensagem, ela tivesse um efeito duplo, poder maior sobre a sua vida. Se você tem dificuldade de ler a Bíblia, eu quero te dar um conselho. Leia em voz alta, faz igual os judeus. Leia em voz alta, repete, né? Para que a sua mente se concentre naquilo que você está falando. Por que você está falando isso, pastor?
Por que eu preciso disso? Sabe por quê, querido? Porque todos nós vamos viver um dia mau. E muitas coisas que você vai absorvendo dia a dia, você vai precisar delas num dia mau. No dia da angústia, no dia da tribulação, no dia que você se sentir atacado. De onde você vai tirar recurso? As suas armas, suas ferramentas para você enfrentar, para você ter esperança, você confiar em Deus, para a sua fé estar inabalável. Quanto mais você enche a sua mente com as coisas do Senhor, com a palavra do Senhor. Eu queria te levar a refletir sobre duas coisas. A mentalidade de Deus não é a mentalidade do mundo. Fala assim comigo, a mentalidade de Deus não é a mentalidade do mundo. Vou te falar duas mentalidades do mundo que está aí. A primeira mentalidade é o seguinte: não existem coisas espirituais. Não tem mundo espiritual. Isso é uma mentalidade do mundo. A gente só tem o que é visível, que é palpável, que está diante dos nossos olhos. Muitos não acreditam em Deus porque não veem, não é verdade? Muitos não acreditam em demônios, muitos não acreditam nem que exista o diabo, porque não podem ver, não é verdade? Isso é um engano, é uma mentira que o mundo tenta envolver tantas pessoas. A palavra de Deus nos garante. Tem um mundo espiritual mais real do que esse aqui, que a gente está vendo. Tudo o que existiu primeiro no mundo espiritual. Antes que viesse a ser matéria, era espiritual primeiro. Tudo que Deus planejou veio à existência pela sua palavra, do nada. O espiritual é real. Existe um reino de Deus no mundo espiritual. E existe um reino das trevas no mundo espiritual. Sim ou não? Mas tem um campo neutro, pastora. Tem não. Não existe campo neutro no mundo espiritual. Só existem dois lados. Ou o reino de Deus ou é o império das trevas. Então a gente precisa entender essa verdade. Isso confronta a ideia do mundo. As pessoas dizem que as coisas acontecem por acaso. O mundo foi criado por acaso. Uma pessoa nasce doente por acaso. Não é? Uma pessoa nasce com menos inteligência do que a outra. Não é assim que as pessoas falam? Né? É azar, pode ser azar, falta de sorte. Né? As pessoas têm respostas e explicações para tudo. Menos acreditar no que a palavra de Deus diz. Outra mentira do inferno, é uma mentalidade mundana do mundo, né? É dizer que todo mundo tem um destino traçado. Tem religiões que dizem isso, não é? Que o pau que nasce torto, morre torto. Quem nasceu pobre é pobre, quem nasceu rico é rico. Não tem chance de mudar de vida. Não tem chance de melhorar. Se nasceu ruim, é ruim. Se nasceu bom, é bom. É uma seleção natural, né? É uma mentira, porque a palavra de Deus nos garante que tem alguém que venceu o pecado por nós, tem alguém que levou na cruz as nossas maldições, as nossas dores, as prisões que carregávamos, as enfermidades que carregávamos na nossa vida, na nossa família. Alguém levou na cruz, esse alguém é Jesus. Ele tem poder de mudar a história. Ele tem poder para transformar as pessoas. Ele cura os enfermos. Ele transforma a vida das pessoas. Amém? Você crê nisso? Essa é a verdade da palavra de Deus. O que a mídia, o que as pessoas tentam dizer de forma enganosa, querido, se conforma com o que está aí. Vive a sua vida, meu filho. É isso aí que tem para hoje. Mas nós somos filhos de Deus. Nós conhecemos a verdade da sua palavra. Nós sabemos o poder do Deus que nós servimos. O quanto Ele pode salvar. Quanto Ele pode mudar as circunstâncias. Um Deus que faz alguém andar sobre as águas. Um Deus que abre o mar diante de um povo. Um Deus que levanta mortos. Você ainda acredita nisso, querido?
Você não acredita no poder do Deus que você declara, que você serve? Para esse tempo que nós vivemos, nós cremos um Deus que pode curar de vírus, de doenças, de enfermidades, sim ou não? Sim, pelo poder da sua palavra. Basta uma palavra dele e tudo tem que obedecer, se render à sua vontade. Então não entre nessa mentalidade do mundo. Tem muitas coisas sendo ditas por aí, querido. Cuidado com as frases de efeito. Cuidado com as palavras que estão sendo forjadas aí. Às vezes a pessoa declara sobre ela mesma assim: a minha doença é grave. A minha doença é incurável. Misericórdia. Não tem nada de doença minha, eu não tenho doença. Não me pertence. Querido, eu vou falar uma coisa para você aqui sério. Às vezes a gente aceita sobre a nossa vida sentenças, decretos. Se disserem lá fora assim, olha, você é grupo de risco. Eu não. Eu não aceito essa palavra sobre a minha vida. Eu não sou grupo de risco. Como diz o bispo Eli, eu sou grupo de Cristo. Parece brincadeira, pastor, que bobeira, mas não é não. Esses conceitos e ideias vão entrando, vão fazendo parte da nossa vida, a gente vai aceitando tudo que é imposto a nós. Você é isso, você é aquilo, você é assim, você pode isso, você não pode aquilo. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem diz sobre a minha vida quem eu sou é o Senhor. Eu sou filha de Deus, serva do Deus vivo, e Ele é que determina o meu destino, o meu futuro, amém? Amém? Você está entendendo? Quem define a sua vida é o Senhor. Quem define a sua vida é o mundo. Nós podemos escolher. E aí eu queria levar você a entender como a gente pode vencer, querido. Se a gente abrir a nossa Bíblia em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 40 e o 45, só esses dois nós vamos ler. Nós vamos ver sobre alguém vencedor, que sabia, que teve autoridade para ensinar como vencer. E esse alguém foi Davi. Como Davi venceu Golias? É um negócio intrigante, não é verdade? Pensa bem. Davi, que não tinha autoridade, não tinha posição ali naquele exército, não era reconhecido por ninguém, estava numa situação de ameaça, a nação de Israel estava sendo ameaçada por uma nação ímpia, uma nação que não temia Deus, de gigantes, e vem um filisteu afrontar a nação de Israel. E qual é a verdade? Os maiores generais, os líderes da nação, os poderosos, estavam morrendo de medo. É ou não é verdade? Saul estava morrendo de medo do filisteu tomar conta da nação de Israel e acabar com o reino dele. Os seus súditos ali, os seguidores, o seu exército, os soldados, todos morrendo de medo, mas tinha alguém que soube vencer um momento de ameaça. Você quer aprender com Davi? E aí abre a sua Bíblia aí. Deixa eu só organizar aqui, gente. Vai abrindo aí. Essas folhas estão muito grandes aqui. Vamos lá, 1 Samuel. Lá no Antigo Testamento. Qual o segredo da vitória de Davi? 1 Samuel 17, versículo 40. Qual a atitude dele? Diz a palavra. Davi tirou aquilo de sobre si, a armadura que colocaram, e tomou o seu cajado na mão. Escolheu para si 5 pedras lisas de ribeiro, e a pôs no alforje de pastor, que trazia, no surrão. E lançando mão da sua funda, foi chegando ao filisteu. Pula para o versículo 45. Davi, porém, disse aos filisteus: Tu vens contra mim com espada, e com lança, e com escudo. Eu, porém, vou contra ti, em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel,
que tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Até aí. O que você vê nesses 2 versículos? O que deu vitória a Davi? Você vai continuar lendo a história e aconteceu exatamente como ele falou. Sim ou não? Davi se preparou para a guerra? Sim ou não? Preparou para o combate. Ele pegou o quê? Aquilo que ele tinha habilidade para usar. Você só pode ir para uma batalha usando aquilo que você tem habilidade para usar. Ele não quis espada, ele não quis escudo, porque ele não sabia usar espada nem escudo. Então ele pegou o que ele sabia usar. Uma funda, 5 pedras e o seu cajado, que representa a sua liderança, a sua autoridade. Mas foi isso que deu vitória para Davi? Será que a pedra que Davi escolheu é que era uma pedra muito boa? E ele entendia de pedra, e aí ele pegou a pedra especial que ia atingir a cabeça do gigante e ele ia vencer? Será que o segredo da vitória estava na funda que ele usava? Que ele já tinha testado ela muitas vezes, então na hora, ele sabia exatamente qual era a força que ele ia colocar para atingir a cabeça do gigante, derrubar o gigante. O que você acha que garantiu a vitória de Davi? Eu vou te dizer o que garante a vitória de um vencedor. Nem sempre são as armas que ele usa, mas é a mente que ele tem. O que faz alguém vencedor é ter uma mente de vencedor. Diga assim comigo: o que faz eu ser vencedor é a mente de vencedor. Você tem a mente de vencedor? Quem tem a mente de vencedor vence. Davi partiu para aquela batalha não confiado nele mesmo. Ele partiu para a batalha porque a mente dele tinha uma convicção de quem era o Senhor dos exércitos. Quem era o Deus que representava toda aquela nação ali. Davi sabia quem era o Deus que ele servia. Davi tinha intimidade com Deus. Davi já tinha visto leões e ursos afrontando ele, Deus dando a ele vitória. Destruir ursos, destruir leões, ele teve experiências com Deus. O que fez Davi decidir enfrentar aquela batalha é porque ele conhecia o Deus que ele servia. A mente dele estava preparada. Escuta isso que eu estou te dizendo. Se você preparar bem a sua mente, você vence as suas batalhas. Mas se a sua fé não estiver forte, se você não tiver convicções de quem é Deus na sua vida, se você não crê na sua palavra, não tem como vencer. Você pode usar toda a sua inteligência, você pode usar suas ferramentas, suas habilidades, seus dons, mas não é isso que vai fazer você ser um vencedor. Você precisa encher a sua mente de fé, confiança em Deus. E outra coisa que Davi tinha, não era só a mente cheia de confiança em Deus. Ele declarava com a sua boca aquilo que ele ia fazer. O que vocês viram no versículo 45? Dizendo, ó Filisteu, olha o que, ele é profeta mesmo, né? Ele já foi dizendo o que ia acontecer, o que ele ia fazer. Olha aqui, Filisteu, você está vindo contra nós, mas eu que vou contra ti. Em nome do Senhor dos Exércitos. E olha bem, é hoje que Deus vai me dar a vitória. É hoje que eu vou acertar. Ele dá detalhes, gente, da batalha. É hoje que eu vou acertar a sua cabeça. É hoje que eu vou arrancar a sua cabeça e entregar aí, para os animais, para as bestas feras, destruírem aí. Ele sabia, estava definido na mente e na boca dele o que ele ia fazer, o que Deus ia fazer na vida dele, através da vida dele. Querido, 2 coisas que você precisa ter como armas poderosas na sua vida. Uma mente cheia de fé e confiança em Deus, e uma boca que declara a sua palavra, a sua verdade, a sua vitória. Sabe onde que a gente perde as nossas lutas? Muitas vezes,
na nossa boca. Porque ao invés da gente declarar o que a gente quer, a gente declara o contrário. Na hora que a gente precisa mais declarar, não, eu vou vencer isso. Essa luta vai passar. Eu sei que Deus vai me dar hoje uma direção. Ao invés disso, a gente murmura. A gente reclama, a gente fala, eu não aguento mais. Isso está difícil demais. Eu vou largar tudo. Eu vou desistir. Essa minha vida não presta. Já viu isso? A gente blasfema, a gente reclama, a gente murmura. E aí a nossa vitória, vai embora, vai para o lixo. Diga comigo assim, a minha vitória está na minha mente e na minha boca. Você pode colocar a mão sobre a sua mente hoje? Diz assim, a minha mente é do Senhor. A minha mente é conduzida pelo Senhor. E eu vou vencer, porque a palavra de Deus está na minha mente. Agora coloca a mão na sua boca e declara, minha boca é a minha arma poderosa para vencer. Eu vou usar de forma correta, como uma arma, a minha boca, para garantir a minha vitória. Em nome do Senhor Jesus. E aí, querido, a gente vai ver na palavra de Deus tantos versículos que falam para a gente usar a boca. Não vou abrir aqui, mas lá em Joel, quando Deus convoca o povo para se levantar como um exército, Ele diz para o povo assim, olha, pega a enxada e transforma em arma. Pega as suas ferramentas de plantio e transforma em arma. Aquele que é fraco, diga, sou forte. Como assim, pastor? É isso mesmo. Deus mandou dizer, diga ao fraco, sou forte. Sabe aquele dia que você está sentindo um bagaço? Fraco, sem força. Parece que você não dá um passo mais. É nesse dia que você tem que abrir sua boca e dizer, eu sou forte. Porque o Senhor está comigo. O seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Na hora que eu não tenho força, é que o Senhor me dá força. É na hora que eu não consigo agir, que o Senhor age por mim. É o Senhor que vai à minha frente, é o Senhor que é o meu general de guerra. Eu preciso usar a minha boca. Jesus falou que aquele que crê, dirá aquele monte, passa dali para lá, e assim será feito. Meu Deus, como me confronta esse versículo. Porque ele não diz assim, olha, aquele que crê que o monte pode passar dali para lá, vai ver acontecer. Não é isso que ele diz. Ele fala assim, aquele que disser a esse monte, muda daqui para lá, é assim que vai acontecer se não duvidar no seu coração. Se a sua mente não duvidar, se o seu coração não duvidar, se você declarar com fé, como Davi declarou, sobre o seu problema, o seu monte, a sua montanha, a sua dificuldade, o seu gigante, aquilo que está diante de você, você vai ver aquilo sair da sua frente. Vai dissipar da sua frente. Vai sair do seu caminho. Porque Deus é fiel na sua palavra, querido. Qual é o seu monte? Deixa eu falar uma coisa que Deus falou no meu coração, que muitos desses montes foi Ele que colocou na sua frente. Ele mesmo colocou na sua frente para desafiar a sua fé, para te ensinar a ter mais fé. O maior nível de fé é daquele que declara, não é daquele que pede. Você está entendendo? Pedir algo é um nível de fé, mas declarar algo, dizer que vai acontecer, é outro nível de fé. Dar uma ordem para algo sair da sua vida, é outro nível de fé. E a gente precisa viver isso nesse tempo, querido. Os que têm mais fé que vão vencer mais.
As lutas estão maiores, os montes estão aumentando, querido. As montanhas estão crescendo. As dificuldades estão aí. E a gente precisa declarar. Amém? Você está entendendo? Em nome de Jesus, diz para mim que você está entendendo. Amém? Deus quer fazer uma obra nova na sua vida. Deus está te chamando para um nível novo de fé, de vida. Deus está te chamando para você se posicionar como um soldado, uma guerreira, um guerreiro de Cristo nesse tempo, nessa vida. Talvez você esteja usando muito mal a sua boca. Talvez você esteja usando a sua boca para amaldiçoar, para xingar, para dizer palavras negativas. Muda hoje. Decide hoje que você vai escolher as palavras certas que vão sair da sua boca. Sabe o que eu aprendi? O bispo Elias diz que orar é falar o que o Espírito quer dizer. Então quer dizer o seguinte, nem toda oração funciona. Você concorda comigo? Se eu começo a orar, eu posso orar 5 horas falando um monte de abobrinha, um monte de besteira para Deus. Será que tem algum efeito? Mas se eu abro o meu coração para ouvir o que o Espírito está querendo que eu ore, que eu fale, que eu declare, se eu deixo o Espírito Santo me lembrar a sua palavra, para eu declarar aquilo que a palavra dele mesmo diz, que é poderosa, para sair da minha boca, para eu profetizar, será que essa oração não vai ser muito mais poderosa, querido? A sua oração pode ser muito mais poderosa. Você pode ter respostas tremendas em Deus, se a gente aprender a orar da maneira correta e eficaz. Você está entendendo? A gente precisa pedir a Deus, nos ensina a falar, a orar, a declarar coisas certas na hora certa, com uma espada afiada da nossa boca. Amém? Ezequiel, capítulo... Não estou querendo mexer nessas folhas, não, para não atrapalhar muito aqui. Mas eu só vou olhar aqui a referência. Ezequiel 37, de 1 a 3, é o último texto que nós vamos ler aqui. Abre comigo, profeta Ezequiel, lá no Antigo Testamento. Ezequiel ensina a gente a profetizar, querido. Você conhece esse texto? Diante das situações impossíveis da sua vida, profetiza. Se a sua vida tem um vale de osso seco na frente, um nível mais terrível, né? Você imagina uma visão de um vale de osso seco. Que esperança que tem para um vale de osso seco? Nada, não tem nada mais ali. Mas o Senhor diz que é possível transformar um vale de ossos secos num exército. E eu quero profetizar sobre a sua vida nessa noite, que o seu vale de ossos secos vai se transformar num grande exército. O Espírito de Deus vai soprar sobre o seu vale, sem vida, sequíssimo, sem esperança, sem solução, sem jeito. É esse vale que Deus gosta. É nesse que Ele manifesta a sua glória. Qual é a área da sua vida que está precisando, querido? Virar um exército, levantar com vida? Qual é a área da sua vida hoje que está mais necessitada? O Senhor trouxe você aqui para te ensinar. Profetiza. Para de reclamar e declarar o que você está vendo. Profetiza. Vida. Sobre você, sobre a sua própria vida. Olha o que diz 37, de 1 a 3. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, Tu o sabes. O Senhor sabe que a situação está terrível. Mas o Senhor disse assim: profetiza a esses ossos e diz-lhes:
Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Aleluia! Você pode dizer sobre o seu problema hoje? Você consegue enxergar o seu problema diante dos seus olhos? A sua luta, seu gigante, seu vale, se já virou um vale. Você pode enxergar. Você pode, mesmo sem ver um osso mexer, você é capaz de declarar: ossos, sopre sobre ti o Espírito de Deus e viva. Viva. Viva família. Viva casamento. Viva saúde. Viva vida financeira. Viva filhos. Tantas pessoas estão passando isso, querido. Tantas pessoas que a gente tem visto uma sequidão. Não é a vida que Deus planejou para nós. O Senhor não te salvou para você viver uma vida de sequidão. Ele te salvou para você transbordar de vida. Você precisa aprender a profetizar. Você precisa abrir a sua boca. Não é com a razão. Não é a sua razão. É abrir a sua boca e profetizar confiando no Senhor. Amém?